Boa tarde, belos e belas. Mais uma edição do RMCcast e com a gente hoje nós temos um convidado muito especial, um colégio que a gente é parceiro já há 2, 3 anos e a gente participou desde o início. Eu vou apresentá-los, a Raquel e o Fernando. A Raquel é pedagoga e diretora do colégio e o Fernando é o representante olímpico de esgrima, e a própria Raquel pode falar melhor, o Fernandão pode falar melhor sobre essas atividades, sobre como o colégio começou, qual é o objetivo, para onde estamos caminhando, como estamos e para onde vamos. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, nós queremos agradecer por participar aqui desse convite tão especial, do podcast aqui do Rafael com a RMC e trazer, toda essa história da escola, da fachada e das atividades que nós oferecemos na escola, que é o diferencial. Então, o Fernando hoje, ele foi convidado para participar junto conosco, porque o Fernando é o representante das atividades esportivas da escola, Eu já dei um spoiler, Você já deu um spoiler. É que eu fiquei curioso demais. Mas mais especificamente, porque o Fernando, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa área dele, mas ele é o campeão sul-americano, Então, assim, não é só o representante, nós estamos aqui com o campeão sul-americano de um esporte olímpico, que é um esporte muito conceituado e que nós tivemos o prazer de fechar essa parceria, trazendo esse benefício ali para as crianças e, em primeira mão, é a única escola do Brasil que tem esta atividade na grade curricular. Eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho, você já contou, Eu vou deixar, porque senão a gente toda uma proposta referente a esse esporte que faz toda a diferença aí no desenvolvimento dos nossos alunos, Fernando? Sim, bom, boa tarde, a todos. Então, apresentar, meu nome é Fernando Cavazinho, sou atleta olímpico de esgrima, tenho quase 2 décadas de brasileira e na minha fase aí de encerrar a carreira, começar um processo de transição de carreira, a gente idealizou o Instituto Touché, que tem o objetivo de levar a esgrima para mais lugares, para mais atividades. Hoje nós representamos cerca de 25% de todas as esgrimas, de todas as pessoas que praticam esgrima no Brasil de forma ativa são alunos nossos do Instituto hoje, pelo caminho que o Instituto Instituto Touché. Instituto Touché. Touché de tocado na esgrima. Instituto Touché. Exatamente. Hoje a gente tem um pouco mais de 50 escolas que estão conosco, mas tudo escolas para crianças a partir de 7 anos inicialmente, que a gente começou o trabalho. Aí a gente conseguiu trazer para crianças de 6, 5 anos e agora nesse trabalho inédito, a gente não tem referencial disso em outros lugares, inclusive do mundo, etc. Nem do Brasil. A gente está trazendo o começo da esgrima, como um todo, claro que com as suas limitações de idade, limitações equilíbrio do material adequado, etc., para as crianças que começam com 2, 3, 4 anos de idade. Se não, pega uma espada em casa e acha que é esgrima. Tem todo um contexto, Mas é verdade. Não é só isso, As crianças mais novas, se a gente for pegar assim dos 7 anos para frente, a criança consegue, por exemplo, entender que ela tem que tocar, mas não pode deixar outra pessoa te tocar. Então, antes dos 6 anos, ela só consegue entender que ela precisa tocar. Não quer saber se está bem. Tem todo um objetivo, ela só consegue entender que ela consegue te tocar. Então, quando a gente desce um pouco mais a idade, enfim, etc., tem uma questão também, por exemplo, de você tocar uma vez e parar para o jogo recomeçar, por exemplo. Isso envolve a ordem de comando, Tem existe uma questão, na esgrima a gente tem 3 armas, que é o florete, o sabre e a espada. Então, no caso do Instituto Touché, a gente trabalha apenas o florete. E o florete tem uma questão que... Agora que eu vi. Agora imagina. E o florete tem uma questão que é a prioridade. Então, se eu estiver atacando, nós dois tocarmos juntos, o toque é meu.
porque eu tô com a prioridade. Agora, se eu estiver atacando, você defender e depois você me tocar, então o toque passa a ser seu. Então isso é o que o pessoal chama, por exemplo, de você entender de quem que é a vez, né? Quem que tá tocando, prioridade, né? quem que tá com a prioridade, etc. É o que o pessoal chama de troca de turno, né? Que é um pouco da criança entender a sua vez, a minha vez. Então, vou pegar a sua vez. Então a gente tem dentro dessa parceria agora com o colégio, entre outros itens, né? Eu poderia aqui ficar a tarde inteira aqui passando sobre questões que a esgrima contribui, né, para o desenvolvimento. A gente quer começar a construir desde antes, desde uma preparação, fica, né? Na verdade, posso falar talvez por experiência própria. Eu não conheço, um cara leigo de esgrima, vou perguntar pra vocês, viu? Porque eu sou vocês aí na câmera perguntando aqui pro Fernandão como que é, como funciona, qual é o propósito. Eu sou esportista desde sempre, agora a gente virou um esportista aposentado, mas a gente sabe que o esporte molda a criança, né? Mas aí é que é muito legal você tocar nesse assunto, porque todo o objetivo do colégio é esse. Tá? Então o Colégio Alessio Lutfi, ele está num novo momento de transição. Então tanto eu quanto a Beatriz Lutfi e o Michel Moura, né, nós somos os mantenedores, os diretores da escola. Então todo o projeto pedagógico, ele é construído com base no desenvolvimento das múltiplas habilidades. E a primeira infância, ela vem exatamente para que nós possamos trabalhar e moldar essas características através do meio. Porque é mais fácil quando é menor, porque depois de criado, claro, é impossível. Tu sabe, é impossível, porque a criança de 0 até 6 anos de idade, é o que o Fernando comentou, até mesmo para essa área de esportes bem específica, essa criança, na primeira infância, é a única fase da vida que ela é inocente, que ela é ingênua. Então, nessa fase, você consegue sim formar todas as características de caráter, índole nato, mas também se desenvolve pelo meio onde você está inserido. Sim. E a escola, ela tem como objetivo, né, o nosso sonho, essa formação ampla da criança, tanto no aspecto social, emocional, físico, cognitivo. E aí, como nós falamos, é a única escola do Brasil que tem um projeto com uma parceria tão importante aí, né, como o do Fernando com a esgrima, mas que dentro da grade curricular nós temos diversas outras atividades que estimulam as múltiplas habilidades. Aí, como você falou, eu era um esportivo porque você realmente estava inserido dentro de um contexto, estava desenvolvendo essas habilidades. Quando você tem certos caminhos, né, você tem outras opções, você tem a opção de escolher, mas o legal é ter um incentivo para que você possa desenvolver as múltiplas inteligências através do esporte, através da parte cognitiva. E aí nós realizamos essa parceria do novo momento do Colégio Alessio Lutfi, pensando em qualidade de ensino. Eu trabalho, né, há mais de 25 anos na área da educação, tenho aí uma formação toda direcionada, né, para essa área. O Michel Moura, ele também trabalha na área da educação há mais de 20 anos. O Michel, ele é o coordenador de línguas da escola, né? Legal. Participou de diversos intercâmbios culturais e inclusive, né, nós trabalhamos juntos num outro projeto. E o Michel, ele direcionava toda essa parte da língua estrangeira. E a Beatriz Lutfi, ela é uma empresária, né, uma advogada, que ela, além do respaldo jurídico da escola, ela também tem uma empresa de monitoramento, segurança, e o que agrega muito no nosso projeto. Acaba unindo, né, tanto os valores das crianças, a educação e a segurança que os pais querem ter para matricular. Mas os pais querem saber se a escola tem a segurança. Aí entra a Beatriz Lutfi, com uma empresa renomada, trazendo toda essa questão da segurança para a escola, trazendo toda essa questão, né, do monitoramento intensivo e em todas as áreas interna e externa, o Michel agregando muito aí na área específica da língua estrangeira, eu trazendo essa bagagem da parte cognitiva e o Fernando também nos trazendo esse referencial, essa experiência de um esporte tão diferente, né?
que o mesmo Fernando falou, tem tantos objetivos como trabalhar a questão da ansiedade, tomada de decisão, medo, as ações que envolvem a esgrima, né? E tudo isso com uma fachada maravilhosa. Que agora nós vamos falar. Agora nós vamos falar aí como que nós iniciamos essa captação de alunos, né? Não tenha dúvidas que foi através dessa fachada lindíssima aí, né, de você. Que a gente criou junto a vocês, né? Então Sim. o projeto, gente, só para explicar um pouco melhor, antes de ser montado, porque começou o projeto com infantil e ainda é infantil, Sim, não sei se sim. lá na frente vocês vão querer. Sim, nós temos Pensar, essa né? possibilidade, agora nós ampliamos para o berçário. E aí na época, o desafio era tirar a cara de casa e virar um colégio. Tem uma estrutura enorme, são 3 andares, né? Nossa, Não legal. parece que é, mas era sim uma casa. E aí esse projeto, ele foi pensado, né, e totalmente elaborado com toda a segurança interna da adaptação dos ambientes para a educação infantil. Né? Cores, acho que aí já está abordando até o azul da segurança também, Isso, né, que tem a ver, exatamente, né? o amarelo da prosperidade, enfim, eu acho que o esporte e o colégio eles se unem para Se unem as múltiplas habilidades. O logo que ele traz aí, né, essa ideia das raízes da árvore, que consolida características, né, e que realmente você consegue uma ter uma base sólida, formação de valores através da consolidação, dessa base sólida, né, da educação. Eu acho isso maravilhoso e o melhor é o seguinte, viu, gente? Aqui era uma região que não tinha um colégio infantil. Para quem não conhece, né, fica ali na região da Guilherme Jorge, uma travessa da Guilherme Jorge, no Carrão, tá, na zona leste de São Paulo. Então, onde que tem, né, um colégio de uma esquina gigante dessa, que tem a área verde, espaço livre, educação, os valores de esporte, eu acho que não tem nada para dar errado, né? As probabilidades são grandes de darem certo, né? Exatamente. Eu acho que vocês acabam trabalhando o propósito lá no final. Isso, nós estamos trabalhando todo esse projeto, né, obviamente, com essa ascensão de crescimento, com esses objetivos. E a escola, como nós falamos, ela tem esse objetivo de formar, né, os alunos com as múltiplas habilidades. E como nós falamos, a única escola do Brasil também com essa demanda de atividades dentro da grade curricular. Todas as atividades que nós oferecemos, elas não são extracurriculares e com valor adicional, que nós montamos essa estrutura pensando até na facilidade da logística das famílias, que é importante a criança desenvolver na primeira infância. E é um conhecimento que poucas pessoas têm. Muitos pais preferem investir em um cursinho pré-vestibular, com a ideia desta formação continuada para as melhores faculdades, esquecendo que a base de tudo é a educação infantil. Se você não trabalhar essas características na primeira infância, após isso você perde conceitos que são valiosíssimos, né, de toda essa estrutura, da capacidade que a criança tem de desenvolver. E nessa fase a mente é uma esponjinha. Então ela vai absorver todo o aprendizado, tanto na área de esportes, quanto na área cognitiva. Nós temos um sistema de ensino que é um dos melhores do Brasil, que é o SAS, né, o sistema Ari-DESA. Ele é consolidado, inclusive, nas escolas referências de São Paulo, que você também aí já está trabalhando com essas fachadas dessas escolas grandes. Então, olha que legal, né? Nós temos um projeto que ele é um projeto novo, sim, mas ele tem um grande conceito, um grande propósito, uma referência de termos vocês aí com essa fachada, que também eu sei que você faz fachadas para grandes escolas e com referências diferenciadas. Um sistema de ensino que também é consolidado através dessa parceria, tem o diferencial de todas as habilidades dentro da grade curricular. A escola oferece aula de balé, aula de judô, psicomotricidade, natação, esgrima, oferece aula de ritmos, tem inglês todos os dias dentro da grade curricular. Então a estrutura da formação é completa. E celular, Raquel? Tem na sala ou não tem na sala? Pode ou não pode? Peguei desprevenida? Na educação infantil a gente trabalha muito, né, com conceitos pedagógicos, lúdicos e realmente nessa formação da criança. É claro que nós não vamos bitular as crianças em relação à tecnologia. Nós temos uma sala tech, que a tecnologia ela pode ser usada 1 ou 2 vezes na semana, com horário
muito limitado, Tá. porque todo o foco da atividade é desenvolver aí todas essas outras áreas, especialmente o foco atencional, que se a criança está inserida por um tempo muito grande, ela limita essa capacidade, né? Você já viu alguém praticar esportes com o celular na mão? Não. Foi a pergunta foi por causa disso. Por isso, a gente... como que se forma um bom atleta? Fernando, vai falar um pouco. Como se forma um bom atleta, Fernando? Tem uma disciplina, né? Vamos lá. Fazer até uma brincadeira aqui, né? Você falou que é um ex-atleta, né? Sim. Então, tem a pesquisadora Katia Rubio, por exemplo, ela fala que não existe um ex-atleta, existe um pós-atleta. Pronto. Por quê? Porque tudo que você viveu, tudo que você teve durante a tua formação, você carrega até hoje. Então na verdade, Isso. não é que você, por ter ficado um tempo sem praticar tanto, etc., você deixou de ter isso com você. Ela vem com você. É uma habilidade, né? É como andar de bicicleta, né? Ela vem Você nunca carregando esquece. com você para todas as atividades que você for fazer ao longo da vida, né? Então, então a gente, dentro do Instituto, e agora com a parceria com a Alessio Lutfi, inclusive, esse entendimento, o que a gente está trabalhando em cada criança, quando a gente está em outros locais também, em cada adulto, etc., que vai trazer isso ao longo da vida, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje o Instituto Touché é quem mais forma professores de esgrima no Brasil, se considerar qualquer instituição, enfim, etc. E quando a gente começou a montar esse processo de formação, é claro que nós fazemos a formação para entender também quem pode ser professor de esgrima também, né? Quem vai colocar. E a gente sempre teve um olhar especial para quem faz ginástica artística e balé. Porque são pessoas que, quando você ensina as primeiras movimentações da esgrima, é a mais bonita. Só que, olha só que interessante. A esgrima mistura a estética com a funcionalidade? Precisa ser bonito para atacar? Acho que é os movimentos, né? O balé, quando ele foi inventado, ele foi inspirado, ele se inspirou, né, na verdade, nos movimentos da esgrima e da equitação. Então, por exemplo, a primeira posição do balé é quase uma cópia da primeira posição da esgrima. A segunda posição do balé também é quase uma cópia da segunda posição da esgrima. Que nem imagina. Então o que a gente começou a ver, então, logo no começo, né, que as pessoas que vêm da ginástica artística e do balé são pessoas que têm o movimento de guarda, que é o movimento básico da esgrima, mais bonito de todos. Só que quando a gente coloca essas mesmas pessoas para jogar, então para poderem jogar, são crianças, são adultos, são adolescentes que não conseguem jogar. Não tem aquela coordenação, né? Não é coordenação, mas não é uma coordenação. É uma habilidade. É um entendimento do jogo. Então essa coisa de eu vou pegar esse movimento que é meu, é seu, não é assim, 2 para lá, 2 para cá, 3 para cá, é esse jogo. Então a gente começou a ter dificuldade desses professores que a gente começou a formar, etc., que são professores que não entendiam o que é um jogo. O que é a imprevisibilidade do jogo, o que é a tensão do jogo, o que é o que tudo o Izinga fala, né, de a competição do jogo, né, como um todo. A saúde, né, de ganhar e perder mesmo. Isso. O universo do jogo, né, então quando você está no jogo, que vale são as regras daquele universo, né. Então, esse universo quase paralelo do jogo. O foco que você tem que estar lá, né? E aí a gente falou, nossa, mas são pessoas que têm a guarda tão bonita, como é que não conseguem jogar? E aí a gente foi baixando a idade, e aí tem crianças que chegam pra gente com 6, 7 anos, que não conseguem entender o que é o jogo. E o jogo, né, como um todo, ele não é só o jogo não conseguir jogar esgrima.
O jogo é uma questão até das relações humanas, né? Sim. As relações humanas estão dentro do jogo, né? Então as relações de trabalho estão dentro de uma construção de jogo. E aí a gente foi baixando. Bom, então 7 anos a gente consegue pegar uma criança que chega com essa característica com 7 anos e trazer essa construção. Dos 7 anos, a gente só vai conseguir trazer essa construção, a gente só conseguiu até agora, talvez seja a melhor palavra, começar a fazer essa criança entender o que é o jogo, etc., depois de 2, 3 anos de prática. Entendi. Então a gente está falando de uma criança de 7 anos que chega com uma visão de mundo, né, uma construção, uma corporeidade vinda de práticas anteriores, etc. Então a gente tem algumas mapeadas, enfim. A gente, quando pega essa criança, a gente só consegue, depois de 2, 3 anos de trabalho, fazer essa criança entender um pouco o que é o jogo. Que talvez entra na rotina e consegue ter essa aceitação um pouco mais. Daí também tem a ver com essa questão que a gente falou do estímulo da primeira infância, né? Isso. Quanto mais você estimular, mais habilidosa ela vai ser para praticar qualquer outro esporte. Né? Não é só uma questão do entendimento, é uma corporeidade, são recursos que cada pessoa vai criando. Então, esse recurso de jogar é um recurso que ele vai sendo construído, ele vai sendo adquirido. E aí a gente começou a diminuir as idades para ver até onde a gente consegue chegar para pegar esse caminho, né? Então a gente até o ano retrasado era só 7 anos. A partir do ano passado a gente começou a trazer 6, 5 anos. E a gente, com crianças que chegam com 5, 6 anos, a gente já consegue ver essa característica desenhada, vindo de algumas de famílias que tiveram só determinadas práticas, etc. E são crianças que a gente não consegue, tem uma dificuldade muito grande de trazer esse recurso de saber jogar. Menos de 7 anos, certo? Isso, que entra na educação infantil. E aí foi daí também que junta esse projeto junto com o colégio, né? Junto com a Raquel, que a gente já se conhece há um tempo, enfim, para conseguir trazer, né, desenvolver esse tipo de recurso para as crianças mais lá na frente. Mais e não é que a gente fala de esportes, né? Mas não é nem só a questão de esportes, mas a questão de uma formação completa. É o que nós falamos. Tu sabe que quanto mais habilidoso é esta criança, quanto mais ela consegue desenvolver essas características, mais ela tem foco atencional, né? Por exemplo, até mesmo na coordenação motora da escrita fina, que é o movimento de pinça, né? Então, uma criança, quando ela pratica atividades ao ar livre, que ela tem um contato com a natureza, que ela explora esses ambientes, o colégio ele traz isso. Nós temos aulas, né, de horticulturas, nós temos aulas com uma nutricionista falando sobre alimentação, projetos que também é uma faixa etária onde eles têm uma seletividade. Quanto mais nós exploramos isso na criança, essa curiosidade em meio ao contato com a natureza, mais a criança consegue desenvolver esse potencial, né, através dos estímulos. Posso fazer até um adendo nisso daí. O que eu mais gostava na época que eu era menor era curso de férias na escola. É o que nós temos. Na escola. Nosso curso de férias, inclusive, inicia agora no dia 15 de julho, e o nosso curso de férias, ele é assim, ele é muito lúdico, ele traz todas essas atividades, né, para que as crianças possam explorar cada vez mais. Inclusive, o que o Fernando estava falando, né? Como eles querem ir para a escola. Isso. Um esporte, ele tem uma relação com outro esporte. Tenho alunas que já faziam aulinha de judô, de psicomotricidade, quando entraram na aula de balé, porque também tem uma questão de faixa etária. A professora de balé fala, nossa, que impressionante como essas meninas conseguem desenvolver ali os passos de balé, como elas estão habilidosas. Mas porque já estavam sendo estimuladas através de outras áreas ali dentro das habilidades, do esporte, do contato com a natureza. E elas trazem isso na sala de aula, porque elas também têm as atividades cognitivas, claro que é apropriado para a faixa etária, trazendo sim essa questão do foco atencional. O foco atencional ele tem que ser desenvolvido de maneira gradativa.
até mesmo para o esporte, né? Como ele disse, no esgrima ele precisa ter um entendimento, uma tomada de decisão, os passos. Se a criança ela não tem essa atenção para ter a percepção do que ela deve fazer, reflexo, tomada de decisão junto, né? Tudo em segundos, na verdade. Exatamente. E ela precisa ter a percepção da concentração naquilo que ela está fazendo. Você sabe que a esgrima, dentre de todos os esportes olímpicos, é o segundo esporte mais rápido. Rápido? Só perde para o tiro ao alvo. Sabe? É mesmo? O tiro ao prato. Sabe aquele pratinho que sai voando, que você precisa tirar? Sei. Só esse é mais rápido que a esgrima nos Jogos Olímpicos. E, então imagina, você é um esporte que você tem um confronto na maior velocidade possível e que você tem que tomar decisão nesse período de tempo, né? Então, quando a gente pega o nosso referencial, nossos dados do Instituto, a partir do terceiro mês, 90% das famílias, 91 e pouquinho, né, na verdade, alegam que mudou a concentração, sentiram uma melhora na concentração das crianças em casa. Nossa, então, isso é perfeito. Exatamente. Então o que traz em cima disso, né? E a gente, por exemplo, no Instituto, a gente segue muito a questão, né, da autora, que é a Margaret Whitehead, que fala o seguinte, né? Quanto mais uma pessoa tem recursos ou tem vivências diversas, mais ela vai... o exemplo que traz um livro, né, por exemplo, é o seguinte: se ela vai num concerto ou vai numa ópera, quanto mais ela tem desenvolvida a corporeidade dela, os recursos, a vivência dela, etc., mais ela vai ter prazer nesse teatro, nessa ópera. Exatamente. Então, tudo desenvolvido pelo meio. O quanto que é importante, principalmente nessa fase bem inicial, etc., a gente trabalhando os diferentes recursos, as diferentes atividades, para que a partir de determinados momentos, etc., a criança possa ter o que se chama de autonomia, né? Isso. Então, como é que você vai escolher algo, ter autonomia para algo, se você não tem recurso para... Você não tem as opções, você não sabe que tem. É o que nós falamos em relação a toda a proposta, né, da escola. Por que a escola oferece tantos recursos, como disse o Fernando? Por que a escola tem esse objetivo? Porque realmente existem estudos que comprovam, né, que essa primeira infância, ela é uma fase extremamente importante na formação completa da criança na vida adulta. É o que nós falamos. Quanto mais você tiver esse estímulo, mais habilidoso, mais oportunidades, você vai ter de desenvolver todas as suas áreas aí do teu sistema neurológico. E a escola é a segunda casa da criança. Passa mais tempo lá do que em casa, na verdade. É a primeira, eu acho. O que é legal de toda essa história é que é exatamente que as crianças que ficam até no período integral, elas fazem essas atividades sempre de manhã, à tarde, tudo com muito cuidado, com muito carinho, então elas desenvolvem muito mais, porque elas são mais estimuladas, né? Você não pode só ficar naquela coisa de ler e escrever, né? Que é tão importante o quanto, né? É o que nós falamos. A leitura e a escrita é uma visão de mundo diferenciada no sentido de tirar uma venda. A tua autonomia, ela está relacionada à tua leitura e à tua escrita. Quando a criança consegue ter essa percepção da leitura e da escrita, ela também tem uma autonomia de identificar. Ela consegue ver o mundo de uma outra maneira através da leitura e da escrita, né? Sim. É tão importante quanto, mas um adulto, por exemplo, que é analfabeto, ele demora muito mais para aprender a ler. E esse adulto, ele tem limitações na vida quando ele não sabe ler e escrever por conta, né, de circunstâncias aí talvez que não foram geradas na primeira infância, de oportunidades. Olha a necessidade que nós temos de ter essa autonomia em todos os sentidos. Existe algo chamado plasticidade, né, cerebral, que nos permite aprender em todas as fases da vida. Sim. Mas quando você tem essa possibilidade de estimular a primeira infância, você consegue desenvolver 95% do teu potencial. Outras áreas,
em pouco tempo. Agora, se você não é estimulado na primeira infância, eu posso aprender esgrima? Posso, mas é claro que vai demorar um tempo muito maior do que uma criança. Né, que ela não tem vícios, como disse o Fernando, ele pode ensinar, ter essa introdução do movimento, da leveza, da compreensão, essa naturalidade, né, Fernando? Então, uma criança ela já não tem uma poluição de informações. Exato, como acho que você falou certo agora, porque às vezes a pessoa não aprende porque ela já ouviu falar que esse esporte é X ou Y, Z, ou não quer, não gosta. Isso, enfim, e aí tem toda essa questão. Eu brinco com o Fernando, falei, quando vai abrir a aula sênior, né, que eu quero... Eu acho que vai mais junto até com uma pergunta que eu quero fazer pro Fernando. Fê, Raquel, você também vai dar um palpite, hein? Vou te pedir o palpite. Nos próximos 5, 10 anos, onde você vê que a esgrima pode chegar, assim? Porque eu, que sou leigo, vi que nas últimas Olimpíadas, penúltima e na última, ou só na última, começou pelo menos para um público maior ter mais ciência, ter essa notação mesmo, né? A gente sabe hoje que tá nas Olimpíadas mesmo. E eu que sou bem leigo, agora tô conhecendo muito mais contigo. Sim, a esgrima está num processo aí de mudança de gerações, né? Então a gente teve uma geração que atingiu muitos resultados inéditos e um alcance de mídia inédito também, que é a geração aí que entre 83 e 86 mais ou menos, né? Então foi uma geração do Brasil que teve certos resultados, do qual eu faço parte. Então vieram as primeiras classificações olímpicas via ranking, vieram as primeiras medalhas em Jogos Pan-Americanos, vieram os primeiros estágios, primeiras competições internacionais, participar do ranking mundial, enfim. Aí a gente teve mais uma pequena geração aí de 92 a 94, um grupo que também teve resultados importantes, desde classificação olímpica, top 8 na Olimpíada, enfim. E agora está chegando uma nova geração ainda que para se provar também, né, dentro dessa construção. A esgrima tem uma base pequena de praticantes, né, como um todo. E a gente montou o Instituto Tuchê justamente para ampliar essa base. Acho que a gente está fazendo um trabalhozinho razoável, né? Então, quase um quarto da esgrima hoje somos nós, né? Olha, somos nós. A importância, né? O quanto que a gente tá subindo, e acho que dentro desse trabalho que a gente tem feito de levar a esgrima para mais pessoas que conheçam a esgrima nas escolas, enfim, mais esse trabalho de desenvolvimento desde pequeno, para de repente ter alguns talentos, enfim, acho que também devem trazer resultados, e talvez 5 anos ainda seja pouco para falar de mudança estrutural grande, assim. Eu acredito que a gente trabalha com um número entre 7 e 8 anos, para ter um choque em relação ao que se tem, ao trabalho de hoje. Desenvolvimento. O trabalho que está um trabalho de bastante longo prazo, pensando na esgrima como número de praticantes, e também pensando na esgrima com a questão do medalhista, né? Que às vezes é só uma ponta, que para ter aquele medalhista, quantos precisam ter lá atrás, né? Eu acho que como é que chama agora? Me fugiu, não é CBF, meu, das Olimpíadas. O Fernando tem que ser embaixador, gente, da esgrima, vocês estão viajando. Tem que ter um embaixador, tem que ter um nome. Não tem o da natação, colocaram o Gustavo Borges lá, que faz as piscinas pra tudo quanto é lado. Gente, vocês estão demorando, esperando o quê? O Fernando tá aqui, ó, eu tenho um contato aqui, se vocês quiserem se chamam rapidinho. Acho que nós estamos aqui, então, né, em uma conversa muito distraída, mas que a RMC também tem esse peso muito grande. No colégio, por exemplo, as matrículas, quando nós iniciamos, elas foram feitas pela fachada. As pessoas que passavam em frente à nossa rua, elas identificavam a escola pela fachada, porque no começo, até você manter toda essa questão da divulgação, né, e iniciar ali o projeto, ele demanda de um tempo, de uma formação continuada até da equipe que está sendo inserida na escola.
E as primeiras procuras, elas vieram pela visualização da fachada. E como é que foi a vizinhança? Porque você conhecia a região ali, Sim. você sabe que não tinha nada ali, né? Isso. O vizinho perguntando. Foi muito legal, a curiosidade atiçada, né? Antes de ter um nome específico, as pessoas perguntavam e todo mundo ficava deduzindo, o que será que pode ser isso? Antes de você colocar até os adesivos, ali com todos os objetivos específicos daquilo que nós trabalhamos no projeto da escola. E depois, quando você montou toda a estrutura, muitas pessoas mandaram mensagem parabenizando, né? Até mesmo porque ficou um layout muito bonito, muito bem elaborado. E a iniciativa, né, de vocês, porque querendo ou não, o movimento ali, né, festa junina, caramba, a rua era meio morta. Isso, exatamente. Eles falaram muito isso, os vizinhos, né? Que como não tinha, é uma rua que ela é um pouquinho mais residencial, mais calma, isso para nós é muito bom, não tem poluição sonora, é uma rua tranquila, o que faz com que as crianças desenvolvam muito melhor o foco atencional, não tem poluição visual. A escola, isso é interessante vocês focarem, gente. Exatamente. Poluição visual. Ela foi toda pensada e projetada aí de uma maneira, né, mais clean, até os ambientes internos, né? Porque o foco é o desenvolvimento das crianças, formando seres humanos extraordinários. Nós todos somos insubstituíveis, mas poucos podem ter uma formação extraordinária, que é uma formação completa. Sim. A palavra extraordinária, ela pode parecer um pouco pretensiosa, mas de fato é uma formação completa e de maneira saudável, com socioemocional equilibrado. Sim. Tu sabe que hoje o extraordinário está totalmente relacionado com o socioemocional. Como a gente consegue manter um socioemocional equilibrado em um mundo onde descobrem-se aí tantas questões em relação às doenças invisíveis, né? Que é o processo de ansiedade, que já inicia na primeira infância. E a esgrima trabalha isso, os esportes trabalham essa questão do autocontrole das emoções, né? Desde a primeira infância mesmo. Tá, e o uso do celular, gente. Vocês querem comprar fachada, manda fax. Eu não quero mais usar o celular. Claro que todos os recursos são importantes, a gente brinca muito. E a escola, ela também tem uso da tecnologia, que agrega, mas tem que saber usar com moderação e no momento apropriado. O que nós brincamos, né? Um esportista, para que ele possa chegar aí a uma performance de excelência, ou que ele seja ali extraordinário, que o Fernando já está nessa linha, né? Campeão sul-americano de esgrima, tudo que ele contou aqui de história, que ele já é aí um esportista extraordinário, já é uma celebridade. Com certeza, muita dedicação, disciplina, foco atencional. E isso, você não nasce com disciplina e muito menos com dedicação. E não cai do céu. Não cai do céu, isso é um treino. É um treino. Não adianta os pais exigirem, né, do adolescente que ele seja aí um estudioso, que tenha foco atencional, que ele passe nas melhores faculdades, se não tiver uma base consolidada desta formação através de projetos diferenciados, onde nós precisamos sim ter as atividades cognitivas, que é o conhecimento de âmbito geral, foco atencional, e aí conciliando com todas as atividades que nós chamamos que é as atividades de habilidades, né? Dentro de uma grade curricular, tendo um equilíbrio para cada faixa etária. Você consegue sim ter uma formação ampla desta criança ali para essa vida adulta. Você tem que ir meio que como uma escadinha, né? Você não pode chegar para a criança e ensinar o último degrau. Não, jamais. É de maneira gradativa, mas a criança tem potencial. Então, quando você subjuga o potencial da criança, você limita a capacidade de autonomia da criança. Ah, mas como diz o Fernando, né, um conceito de 4 anos, 3 anos, fazer uma atividade mais complexa, se ela tem potencial, precisa ser estimulado. Sim. Nós temos um aluno no colégio e ele vai fazer 3 anos, ele tem uma habilidade incrível para o futebol, é impressionante. É um dom e nós estimulamos cada vez mais. Se ele tem potencial, precisa ser estimulado. Você tem essa observação já, né? E é interessantíssimo também, até para a criança, lógico, e para o colégio lá na frente também, né? Para ter essa sensação de gratidão, né? Fiz parte da educação da criança, a criança está lá, virou... Isso é muito legal que você comentou. Inclusive, eu tenho um ex-aluno que os filhos dele são gêmeos e estudam conosco no colégio. E o pai foi meu aluno. Isso é perfeito. Isso, né? É perfeito, saber que você fez a diferença na vida de alguém, deixou uma marca tão positiva. Sem contar que quando ex-alunas souberam que houve que nós tivemos esse projeto, né, essa ascensão do colégio,
elas vieram nos visitar, parabenizando, né, e mandando mensagens. Ah, Raquel, que saudades, lembro dos momentos que você iniciou há tanto tempo atrás, a melhor professora. E eu tenho essas mensagens como uma referência que realmente saber que você fez parte da formação de vida de um ser humano, isso te traz uma sensação de sucesso. O que Esse é o sucesso? na verdade, Isso, o sucesso na vida é você realmente sentir-se realizado com aquilo que você faz. Porque financeiramente, tudo você conquista, né? Mas essa realização pessoal do teu trabalho é só através desta maneira, dessa devolutiva. Caso, resumindo o que a Raquel disse, os pais foram educados pela Raquel e o filho agora sem nenhuma força do hábito, né? Eles quiseram levar porque viram resultado na educação deles. Isso é sensacional. No meu lado, vender uma fachada, entregar e o próprio cliente querer fazer outra ou indicar para o vizinho, indicar para o lado. Então isso é sucesso. No teu negócio. Exatamente. Na esgrima, como que pode ser o sucesso? Eu acho que ser campeão sul-americano acho que já é um e sucesso. passar a educação para os novos campeões. Exatamente, pode ser. Eu acho que tem o sucesso no esporte, ele tem vários caminhos, né? Vários níveis, né? Então, eu joguei uma Olimpíada e para mim a Olimpíada é o maior caminho de sucesso. Não tenho uma medalha olímpica, eu tenho um diploma olímpico. Não sei se você sabe, a Olimpíada ela tem para os 3 primeiros ouro, prata e bronze. E para os 8 primeiros tem um diploma olímpico. Eu tenho um diplominho olímpico lá em casa, bem exposto, com muito... Parede da sala, mas com é muita alegria. Sul-americano, né? Você imagina ali a quantidade isso é uma forma de ver o sucesso, esse alcance, quase 2 décadas brasileira, etc. Mas a gente também pode ver o sucesso daquela pessoa que chegou... praticou o esporte durante anos, ou o esporte abriu outros caminhos, né? Eu brinco sempre que eu tenho um irmão, né? Mas não é uma pegada assim? Não, eu tenho um irmão, ele é 3 anos mais novo que eu, e eu entrei na esgrima, e com a esgrima me dediquei o máximo que eu consegui, alcancei os resultados que eu consegui, enfim, né? E meu irmão, até acho que ele tinha mais predisposição ao esporte pro esporte do que eu. Mas uma vez ele fez um pouco de judô, fez um pouco de remo, fez um pouco de futebol, fez um pouco de tênis, etc. E nunca se fixou em um. Quando a gente vai pra praia, eu sento no quiosque lá, fico tomando meu suquinho lá bem no movimento, e meu irmão tá jogando futebol com os caiçaras, por exemplo. Quem é que se apropriou melhor pelo esporte? Quem é que teve mais sucesso com o esporte? Eu ou ele? A resposta, não existe essa resposta. Tá. Porque cada um se apropriou da sua forma, da sua construção. Então, eu acho que o sucesso é muito, para alguns o sucesso é quanto que tem dinheiro na conta, para outros o sucesso tem o que deixa de legado, né? O que deixa de construção. Então, o esporte, como parte da sociedade, não deixa de fazer parte dessa construção. E essa socialização, né? A escola é o primeiro vínculo social da vida de um aluno. Né? Por maior que seja a família, ele não tem esse acesso em aspectos culturais, pluralidade, diversidade, quando dentro de um ambiente escolar. Então, a socialização é muito importante também ali no esporte, né? Proporciona isso para um aluno. E muitas vezes é o que falta, ó. Hoje a gente percebe, né? Uma nova geração. Eu ia falar muito eu já falei, né? Eu sou um hater do celular, eu gosto porque a gente trabalha com o celular, mas quando eu tenho um momento, cara, praia, ou sei lá, em casa à noite, deixar o celular de canto carregando pro dia seguinte, né? Exatamente. Aquela coisa de você não consegue conversar com a pessoa porque ela fica no celular e não olha no teu olho. Hoje em dia tá faltando isso, né? Conversar olhando pra bolinha do olho, né? Educar essa nova geração, né? A voltar a uma tradição anterior, onde não existia uma tecnologia tão fácil, de fácil acesso,
Porque as crianças não têm maturidade para lidar com uma informação de tão fácil acesso, né? Talvez as crianças que forem educadas a partir de agora adiante, por conta dessa lei nova aí de celular... Sim, mas é mais o Fundamental 2, né? Porque a educação infantil nunca pôde mesmo. Nunca pôde, não. Porque, por exemplo, o cara já que é fundamental, já tem um pouquinho mais de esperteza, talvez, vou falar esse português aqui, não sei nem se... Tá certo, Raquel? Esperteza? Esperteza tá, mas ó... O cara hoje coloca um chat GPT fácil, se ele quiser, debaixo da coxa ali, e 10 na prova. Se o cara não... E aí você não se torna criativo. Não sabe hoje, o tirar mercado a de solução, trabalho, né? Exatamente, o mercado de trabalho. O que ele exige, né? Você sabe que o mundo corporativo, ele te exige muito mais as tuas habilidades do que somente a tua formação acadêmica. É um conjunto. Mas se você tiver somente uma formação acadêmica e você não desenvolveu as habilidades, poxa, você já tem uma limitação para o mercado de trabalho. Sim. Então, quanto mais organizado, disciplinado, pontual, socioemocional equilibrado, que é a cereja do bolo, trabalhar em equipe, ser habilidoso, ser criativo, além de ter a tua formação, é o teu diferencial. Equipe, acho que você falou uma palavra certa também. Trabalhar, né? Em equipe. Na escola a gente faz isso com as atividades esportivas, né, que são as habilidades, e também com as atividades dentro do contexto do SAS, que é o nosso material pedagógico. As aulas de inglês, que são diárias, né, a professora faz projetos e as crianças desenvolvem ali todo o projeto em equipe, em grupinhos. Isso Desde cedo aprendem a um ouvir o outro, a entender a ideia, a respeitar o pensamento e a ideia do amiguinho, né, para que eles possam desenvolver esse projeto juntos. Olha como a escola faz diferença. Gente, isso daí é vida real, viu? O sócio não se dá bem, ferrou, o negócio quebra. Se eu não souber receber a informação e você não souber passar de um jeito, não souberem chegar a uma conclusão, a empresa antes de falir já está falida, né? Exatamente. Você trabalha aqui com uma demanda de funcionários, assim como eu, o Fernando também, ele lida com pessoas de culturas diferentes. Aqui o respeito é a base para se viver bem em sociedade, né? E aí começa com esse trabalho desde a primeira infância, aí com o trabalho de equipe e os projetos. Vou fazer um adendo, que acho que isso deveria servir talvez, lá vem, os amantes de direita e esquerda. Eu servi o exército e não tem nada a ver com direita e esquerda, tá, gente? E lá tem uma coisa que é muito bom, o aprendizado. Você erra, a tua equipe, o teu pelotão paga junto, né? Você, por exemplo, não cumpriu com um compromisso, mas você fez a tua parte na equipe, você precisa ajudar os outros a entregar o compromisso junto. Não é que você já fez tua parte, acabou, vou sair fora. Então isso tinha muito. Lá a gente trabalha muito os valores e a hierarquia, porque também não adianta a gente começar agora, no caso, tipo, eu tô quase 10 anos aqui já na RMC, e querer ter o sucesso que vocês têm já de negócio com experiência, ou como meu pai tem aqui já de 44 anos de empresa. Acho que isso é um negócio legal até de falar, né? Tem Exatamente, a ver com psicológico, a construção, né, de todo um processo. Bom, é papo bom, hein, gente? Aqui tá demais. A gente fica até a noite, se deixar, pede uma pizza. Verdade. Até você, que você e a sua esposa aí também tem um planejamento futuramente, né, para ampliar a família. E aí o que é muito legal é que você, através do teu trabalho, pode ter essa visão diferenciada, né? Porque eu sei que você visita diversas escolas, diversos ambientes, traz convidados aqui, então você tem um parâmetro hoje daquilo que você quer pro teu filho. Achismos, opiniões, né? Lógico que tem muita coisa da proximidade também. Sim, também de comprovações que são embasadas cientificamente, que é melhor, né? Para uma criança, eu vou falar para você que não existe uma receita de bolo, né? Mas existe sim aspectos que estão muito relacionados àquele objetivo da família, questão cultural, uma questão ali social e o que eles pensam. Todos os pais, eles querem o que para o filho? Que o filho possa ter sucesso na sua vida com autonomia. E o que nós falamos, o sucesso não depende somente de uma questão financeira, mas de uma realização pessoal. Para os pais, talvez os filhos saberem tomar decisões sozinhos. Isso, esse é o sucesso, autonomia de vida. Ter autonomia financeira também, mas dentro de vários aspectos, né? Todos os pais, eles almejam esta formação para os filhos. Nada melhor do que investir na primeira infância para que essa criança possa desenvolver todas essas características aí na formação completa.
Quer falar alguma coisa? Não, acho que O microfone a gente o papo, tá compartilhando. sim, não, o papo tá muito bom, acho que é isso, né? O quanto que eu brinco sempre que tem as crianças que a gente tem, os adultos falam assim, nossa, cada dia é uma coisa nova na esgrima, né? Eu falo que a esgrima ela é infinita, né? Em termos de construções, enfim. E assim como a formação, a educação, etc., também ela é infinita, né? Exatamente. E aí, o quanto que a gente precisa trabalhar, visualizar ou construir para que qual infinito faz sentido para a gente ou para os nossos filhos, né? Então, cada escola tem a sua realidade, cada escola tem uma proposta, né? Uma proposta, cada escola se sente como extensão da sua casa ou não, etc. Então, a gente realmente espera que as pessoas pelo menos conheçam, né, um projeto que tem, né? De repente, essa construção, talvez um integral que muitas vezes é mais difícil de se ver, né? Numa primeira observação, mas que você, depois de um tempo, você consegue ver essa diferença aí no resultado. No resultado final. Então, por isso que nós realmente, né, investimos em toda essa capacitação, até mesmo dos funcionários, que o Colégio Alessio Lutfi tem esse objetivo, na formação integral na vida dos nossos alunos, transformando sonhos em realidades. Perfeito! Colégio Alessio Lutfi, gente. O Instagram é fácil de achar, né? Lutfi, desculpa. Inventi o F com o T. Instagram é fácil de achar. Site também, Colégio Alessio Lutfi. Colégio Alessio Lutfi. Você que vai. Colégio Alessio Lutfi. Coloca aí também @Instituto Touché. Isso, os nossos parceiros. Touché. Depois, eu ia falar no final, eu preciso fazer isso um dia. O meu amigo da natação olímpico, o Maurício Pomê da Paralimpíadas, amigo do meu pai, também já ganhou umas coisinhas com tênis no Brasil pra gente. Quem sabe eu consiga marcar esse papo olímpico. Ai, que com o legal. Fernando, com o Maurício e com o Caio. Ia ser uma coisa mesmo, não consigo ver os dois. Agora, o Fernando já não sei também se é igual. Para quieto. Mas isso seria uma coisa aí, vamos ver. Vou fazer o convite para esses daí. E voltando para finalizar só a parte aqui do Colégio Alessio Lutfi. A gente está desde o início na parceria com a Raquel, com o Michel, com o Lucas e com a Beatriz. E a gente está aqui, na verdade, para ser um parceiro, gente. Fachada é para entregar resultado. Quando a gente quis fazer o projeto dela, a gente não tinha um valor em mente, mas a gente tinha uma referência e a gente tem que trabalhar a personalidade de cada um. Não é porque uma fachada ficou bonita que eu preciso copiar na outra, até porque ela tem que ser única, não pode ser, né, igual aos outros colégios. E aí depois que achou o conceito, aí a gente acha o número, gente. Vocês são muito ansiosos. É que nem carro, gostou do carro, vamos achar a opção certa para encaixar no momento. Mas é qualidade, né? Qualidade. A fachada ela pode sim ter um requisito da grife, do nome, mas sempre lembrando que a qualidade, a durabilidade não tem preço, tem um valor que agrega muito no teu negócio. Porque os pais depois vão olhar para o teu colégio, vão ver a tua frente, se ela tá com uma frente negativa, entre aspas, vai ficar com aquele ponto de vista na cabeça dos pais. Exatamente, né? É o cartão de visitas da escola, é a fachada. Exatamente. E ali eu consigo passar todas as informações que fazem parte da nossa proposta pedagógica apenas com o olhar. Então, para nós era essa a referência, né? Então, no caso da Raquel, a gente quis focar entrada principal. Era uma casa, tá, gente? Então, entrada principal, número, logradouro, que é muito importante, 185 ali no canto. Informações de matrículas abertas, qual é o ensino do SAS ali no cantinho. E aqui, o que o colégio aborda, né? Lógico que eu acho que tá faltando um totemzinho aí agora de esgrima. Não, mas nós temos... Olha eu já querendo vender um totemzinho. São tantas atividades, nós temos os banners, né? Tem na lateral ao lado, que é o que chama muita atenção também, que foram vocês que fizeram. Da aquele pluca banner da lateral tem desse aqui, lado, né? que a escola tem 2 entradas, é uma escola
de esquina, é o maior projeto ali dessa região, né? Maior quarteirão. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Ele é o maior de toda a região, sabe. Especializado em educação infantil, com esse projeto diferenciado, não tem na região, né? Tanto que a esgrima, inclusive, já falo que eu tô pensando que é a única do Brasil, ele já me disse aqui que ele não conhece a nível mundial. Um projeto e uma escola que trabalha desde essa primeira infância, né? Todos esses objetivos aí a nível mundial. Então nós já colocamos essas informações no banner e aqui são características principais que através dessa característica abrange as atividades de habilidades. Maravilha, gente. E tudo isso é ajustável, é tudo conversado, que nem vocês quando vão montar um apartamento, precisa ter paciência, precisa ver os projetos, precisa conversar, gente. Se alguém chegar a coisa muito rápida, fechar para ontem, duvidem. Inclusive para fazer matrícula de colégio também. Existe essa flexibilidade, direito. Precisa conhecer, exatamente. Porque é o que nós falamos, é a tua marca. Sim. Que tu deixa ali esse olhar visual. Hoje em dia as pessoas são muito visuais, muito né? Visuais, muito. Então a tua aparência, a tua marca, a tua fachada, aquilo que reflete da tua imagem, aquilo que você quer passar para o teu cliente, a credibilidade. Tu trouxe isso para nós, com esse conceito diferenciado, né? Dessa fachada. Então nós ficamos muito felizes com essa parceria. Também, pela continuidade, pelos projetos, pelas habilidades. E para mim foi muito aprendizado, viu, Fê? Porque eu não tinha, na verdade, a única coisa que eu vi foi Olimpíadas. Acho que a última aí, de esgrima. Lógico, eu já conhecia por ser do esporte, que era um esporte de espada, tinha toda aquela... Mas nunca tive esse conhecimento um pouco mais a fundo. É legal até pesquisarem, sigam aí o Fernando no no Instituto Touché, que eu queria até aprender, eu vou seguir depois direitinho, pra gente se educar, quem sabe também meu futuro filho também conheça um pouco da esgrima, um pouco de luta, um pouco de tudo, pra ver pra onde ele vai. Exatamente. E cena dos próximos capítulos, gente, espero que tenha sido produtivo, todos tenham aprendido aí alguma coisa boa pra vida, e que surjam novas situações pra gente comercializar aí, compartilhar com vocês e vida que segue, gente. Bom, muito obrigado pelo espaço e contem sempre com a gente aí. Eu também agradeço muito essa oportunidade, né, de estar aqui, de falar um pouco mais sobre o colégio, a metodologia, a nossa proposta. Agora nós estamos com essa campanha de matrículas abertas, né? Matrículas abertas, isso é muito importante, segundo semestre, para o próximo ano, que nós temos um projeto também em andamento interno, que é a abertura do berçário. Maravilhoso. Exatamente. Isso. Ampliando ainda mais, né? Estamos ampliando, nós trabalhávamos apenas com um público de 2 a 5 anos, agora já ampliamos por berçário, futuramente temos o projeto do fundamental, estendendo para a unidade 2, na região mesmo, né, que tem facilidade. Vocês estão vendo, propósito. Propósitos, e nós temos um foco e temos o propósito, e vamos continuar com essa parceria aí com a RMC, porque vocês é que vão dar esse segmento da imagem que nós queremos passar para o nosso cliente, que é credibilidade, qualidade, um conceito e essa formação de excelência na vida das crianças. Ficamos muito felizes, viu, Raquel? Obrigada, muito obrigada. Em nome da família RMC, a gente agradece e até a próxima, gente. Beijo! Gostei do finalzinho.